Qual a correlação entre os institutos da colaboração e da delação premiadas e do acordo de não persecução penal? Tanto os institutos da delação e da colaboração premiadas, como o do acordo de não persecução penal, têm embasamento teórico no movimento de justiça penal negociada ou consensual que, em vários países do mundo, vem se apresentando como uma alternativa à jurisdição penal contenciosa, naqueles casos em que se identificam razões de interesse social para adotá-la, como a economia processual, a celeridade das soluções das lides no campo criminal, a melhor atenção ao direito da vítima, a despenalização e assim por diante. Tradicionalmente, o nosso direito processual penal não admitia uma solução negociada para os conflitos de natureza criminal. Uma vez praticado o delito e apontado o seu autor, era inevitável a instauração da ação penal e o pronunciamento jurisdicional de mérito, ressalvados, evidentemente, os casos de extinção da punibilidade, como, por exemplo, a morte do agente ou a prescrição e assim por diante. Entretanto, a partir do advento da Lei 9.099 de 95, que instituiu os juizados especiais, essa lei, ao introduzir no nosso ordenamento os inéditos institutos da transação penal e da suspensão condicional do processo, passou a atenuar, respectivamente, os princípios da obrigatoriedade e da indisponibilidade da ação penal pública, que até então vigiam de forma inflexível o nosso direito processual penal. Então passou a acolher mecanismos típicos dessa tendência da justiça penal negociada e de colaboracionismo processual dirigido, alargando-se com isso as margens de consenso na esfera do processo penal. O início foi, de certa forma, tímido. A transação penal, prevista no artigo 76 da Lei 9.099 de 95, tem aplicabilidade restrita às infrações de menor potencial ofensivo, isto é, aquelas cuja pena máxima cominada não supera 2 anos. E a possibilidade de suspensão condicional do processo, tratada no artigo 89 da mesma lei, é aplicável apenas aos delitos cuja pena mínima prevista no preceito secundário seja igual ou inferior a 1 ano, pouco importando a pena máxima cominada. Mas, a partir de então, e nessa esteira de atenuação dos rigores dos princípios da obrigatoriedade e da indisponibilidade da ação penal pública, que impunham ao promotor de justiça, sempre que a sua convicção se formasse no sentido de que não era caso de arquivamento do inquérito, o dever legal de oferecer a denúncia para deflagrar a ação penal e, uma vez iniciada a ação penal, impulsioná-la obrigatoriamente até julgamento final. Mas passou-se então a admitir soluções negociadas entre acusação e imputado em determinadas hipóteses reguladas na legislação. Assim, no mesmo ano de 1995, da Lei 9.099, uma outra lei, a Lei 9.080 de 95, ao introduzir modificações na Lei 7492 de 86, que trata dos crimes contra o sistema financeiro, e na Lei 8.137 de 90, que prevê os crimes contra a ordem tributária,
incluiu a delação premiada com natureza jurídica de causa de redução da pena de 1/3 a 2/3. E isso foi o embrião da colaboração premiada, muito mais abrangente, que viria a ser instituída em nosso ordenamento com o advento da Lei número 9.613 de 98, que é a Lei dos Crimes de Lavagem de Dinheiro, que já previa esse instituto com o nome de colaboração, já não mais utilizando o termo delação, mas já avançando para o termo colaboração premiada no parágrafo 5º do seu artigo 1º. Mas, na verdade, foi só com o advento da Lei 12.850 de 2013, que é a Lei das Organizações Criminosas, que o Instituto da Colaboração Premiada ganhou efetiva disciplina normativa e se tornou mais frequentemente utilizada no Brasil. Aqui vale ressaltar que a colaboração premiada, embora represente um desdobramento histórico da delação premiada, e ainda que ambas sejam instrumentos da justiça penal negociada, elas têm alguns pontos de distinção e pode-se citar alguns deles bem relevantes. Primeiro, que a delação premiada tem natureza jurídica mais restrita. É apenas uma causa minorante da pena, podendo implicar, conforme as circunstâncias, redução da sanção penal entre 1/3 e 2/3, como ainda é previsto tanto na Lei dos Crimes contra a Ordem Tributária como na Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Segundo, a colaboração premiada, mais abrangente, tem natureza jurídica a um só tempo de causa despenalizadora, de ato jurídico processual negocial e de meio de obtenção de prova. Em decorrência disso, ela poderá, conforme as circunstâncias, implicar não só a redução da pena, mas outros prêmios em favor do colaborador, como o perdão judicial e até mesmo, eventualmente, permitir ao Ministério Público não oferecer denúncia, ou seja, acarretar a própria não persecução penal nos casos em que a colaboração trouxer a lume um crime ainda não descoberto e, concomitante, o colaborador não for o líder da organização criminosa e for o primeiro a prestar a colaboração. Diferente da delação premiada ainda, a colaboração premiada é um negócio processual bilateral e a Lei 12.850 de 2013 exige e regula a sua formalização, que deve ser por escrito e exige ainda a sua homologação judicial, ato em que o juiz deverá se restringir a verificar a sua regularidade formal. Exemplo, se o advogado assistiu o colaborador no momento da sua formalização. Também deverá o juiz verificar a sua legalidade e a voluntariedade do colaborador, ou seja, se ele firmou o acordo sob coação ou espontaneamente. Por último, o Acordo de Não Persecução Penal, o ANPP, que também é fruto dessa ideologia de justiça penal consensual e da tendência de despenalização de delitos não muito graves, se apresenta como um consectário natural desses institutos anteriores, ou seja, transação penal, delação premiada e colaboração premiada. O ANPP, regulado inicialmente numa resolução do Conselho Nacional do Ministério Público do ano de 2017, foi
trazido ao bojo do Código de Processo Penal pelo pacote anticrime, a Lei 13.964 de 2019, que entrou em vigor só em janeiro de 2020, e que acrescentou ao Código um artigo 28A com 14 parágrafos e vários incisos. De aplicabilidade mais extensa do que a colaboração premiada, que está restrita aos casos de organização criminosa e de crimes de lavagem de capitais, o ANPP aplica-se a princípio, conforme o caput do artigo 28A do Código de Processo Penal, a todos os crimes não cometidos com violência ou grave ameaça e cuja pena mínima combinada seja inferior a 4 anos, pouco importando a pena máxima. E também que não configure violência doméstica ou familiar por força da proibição prevista no parágrafo 2º, inciso 4 desse mesmo artigo 28A do CPP. O ANPP, à semelhança do acordo de colaboração premiada, é também um negócio jurídico-processual, embora se dê na fase pré-processual, e tem natureza também bilateral, sendo firmado entre o Ministério Público e o averiguado ou suspeito, já que ele ainda não é acusado formalmente, e com a indispensável assistência do advogado. Se o investigado confessar formal e circunstanciadamente o delito, e aqui não há necessidade de delatar ninguém, nem fornecer ou indicar meios de prova, como ocorre na colaboração premiada, aí, tendo ele confessado e aceitado as condições apresentadas pelo Ministério Público, elabora-se o termo de acordo que, da mesma forma como ocorre com a colaboração premiada, será submetido à homologação judicial, não podendo aqui também o juiz acrescentar ou modificar as condições avançadas entre o promotor e o averiguado, mas apenas aferir a regularidade, a não abusividade, a legalidade e a voluntariedade do acordo. O ANPP é uma alternativa à ação penal. Por isso, se o promotor se convencer de que o caso é de arquivamento do inquérito, ele deverá promover esse arquivamento e não apresentar proposta de acordo de não persecução penal. O ANPP é usado como uma alternativa, ele é proposto em vez da denúncia. Só no caso de descumprimento das condições pelo beneficiário, com a consequente declaração judicial de rescisão do acordo de não persecução penal, e após essa rescisão, é que o Ministério Público poderá, então, oferecer eventualmente a denúncia. Se, ao contrário, uma vez firmado o acordo e devidamente homologado, caso o beneficiário cumpra todas as condições acordadas, o juiz deverá declarar extinta a sua punibilidade com fundamento no artigo 28A, parágrafo 13 do Código de Processo Penal, caso em que, obviamente, não há que se falar em reincidência, já que nem houve processo, quanto menos condenação.